Gente, estamos chegando hoje na nossa última mensagem da série As 7 Armas Poderosas do Crente, né? Eu tive que pensar muito para falar sobre a última arma, porque obviamente que os crentes não têm só 7 armas, né? Então a gente tem que escolher com muito cuidado. E esta última arma que eu quero apresentar para vocês, até aparentemente parece um contrassenso, mas essa arma é a paz de Cristo. A verdade, gente, é que enquanto houver homens no mundo, haverá guerras. Cada geração tem as suas guerras. O século XX foi o século mais sangrento. Nós tivemos a Primeira, a Segunda Guerra Mundiais, nós tivemos todas as revoluções comunistas na Rússia, na China, em Cuba, no Vietnã. Tivemos também as guerras do Golfo, do Iraque, do Afeganistão. E agora o século XXI não foi diferente, também apresentando muitos conflitos entre nações. O Wall Street Journal, ele escreveu o seguinte: as guerras deram forma ao mundo em que vivemos e ainda continuam a formar muitas partes do globo. A contradição disso é que o mundo inteiro clama por paz. Já responderam? Já perceberam quantas músicas pedem paz? Os Beatles cantavam pedindo paz, né? John Lennon fez aquela música Imagine, tão famosa. Mas ele fez uma outra também, aquela, vocês lembram dessa? All we are saying. Quantos lembram disso? Give peace a chance. O que significa isso? Está todo mundo dizendo: dê à paz uma chance. O mundo clama por paz. Mas a verdade é que a humanidade jamais poderá ter paz em si mesma. Nem paz interior, nem paz familiar, nem paz com o vizinho, nem paz com seus compatriotas. Porque as pessoas guerreiam por qualquer coisa. As pessoas guerreiam por galinhas, por motivos profissionais, por times de futebol, por ideias, por política, por religião e tudo mais. As pessoas falam, a cultura pop canta pedindo paz, mas a verdade é que somente Cristo pode dar paz para o mundo. Querida, a mensagem de hoje é uma mensagem muito importante para você refletir. Por quê? Porque o chamado da igreja é ser diferente. E o que eu percebo é que a igreja, ela está se tornando igual àqueles que não têm paz. As pessoas brigam em casa como os ímpios. A taxa de divórcio entre os crentes é exatamente igual às dos não crentes. Quando entra na questão política, os crentes brigam igual os não crentes. E eu fico pensando, gente, quando terminar esse processo eleitoral, o que é que vai sobrar? Vai sobrar pessoas feridas dos dois lados. E não deveria ser assim entre nós. Por isso eu quero dizer para vocês que a última arma desta série que eu quero apresentar é a paz de Cristo. Mas eu não posso falar antes da paz se eu não considerar primeiro a guerra. E eu quero dizer que há 3 tipos de guerras que todos nós enfrentamos diariamente. E eu quero ler com vocês Tiago capítulo 4, versículos 1 a 7. Pode pôr na tela, por favor. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras,
Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O livro de Tiago aqui está nos mostrando 3 tipos de guerras. E a verdade é que o livro de Tiago foi um livro escrito para crentes, para nos ensinar o caminho da maturidade. Ele começa fazendo a seguinte pergunta: de onde vêm essas guerras entre vós? Então, portanto, eu quero dizer que o primeiro tipo de guerra que existe no mundo é a guerra entre vós. É aquela guerra que está fora de nós, não é? Mike Martin, um escritor, escreveu um livro inteiro para tentar justificar o porquê das guerras. E ele diz assim: humanos lutam para atingir status e pertencimento. Ele não é um cristão, e na visão evolucionista dele, ele diz que da mesma forma que um leão, quando ele ataca um bando, a primeira coisa que ele faz é matar o macho do bando e depois matar os filhotes daquele macho, para poder procriar e estabelecer os seus genes para as próximas gerações. Ele diz que os seres humanos brigam pela mesma razão. Eu discordo disso, mas eu quis apresentar a visão que algumas pessoas têm a respeito disso. O Guardian Magazine, que é uma revista muito famosa americana, diz assim: guerras conferem às pessoas um sentimento psicológico positivo em sociedades oprimidas que carecem de outras saídas. Ou seja, quando 2 times de futebol começam a brigar, ainda que seja absolutamente idiota, banal brigar por causa de um clube de futebol, as pessoas passam a ter um sentimento de pertencimento e fazem parte de algo maior para eles, e aquilo se torna uma válvula de escape por viverem uma vida de opressão. Isso eu achei mais interessante. Mas quando Tiago fala a respeito disso, quando ele pergunta de onde vêm as guerras, ele está se referindo à guerra dos crentes. Porque ele fala: de onde procedem as guerras entre vós? E esse entre vós aqui é vocês crentes. Então, gente, a origem da contenda, ele diz no versículo 1: de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Por que você briga com o seu irmão? Por que o marido briga com a esposa? Por que o crente briga com o crente? Porque são carnais. Porque o Espírito Santo não está dominando a vida dessas pessoas. São pessoas que são levadas, instigadas, inspiradas, motivadas pelos desejos da carne. Então, gente, eu fico pensando, hoje a internet ela tem algo maravilhoso, que é dar acesso para você levar a palavra de Deus, mas infelizmente muitos cristãos estão alimentando o fogo entre cristãos mesmo. São pastores, são pessoas, influencers da internet, que ficam falando mal do irmão. Para quê? Para ganhar curtidas, para ganhar dinheiro. Alguns literalmente crescem em cima disso, por motivos carnais. E deixa eu dizer algo para você: Deus tem uma paz para você que Cristo dá, que é muito melhor do que você ficar brigando. O Salmo 133 é um salmo curtinho. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos.
É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, e é como orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Aonde é que Deus ordena a bênção? É na comunhão, é na paz, é na unidade. E a verdade é que o oposto disso também é verdade. Como é mal e desagradável que os irmãos vivam brigando. Amém ou não? Então, igreja, vocês que estão me vendo pela internet, eu sei que eu falo para muitos pastores: não entrem nessa pilha. Não gastem o seu tempo defendendo bandeiras de guerra, porque quando passar isso, nós teremos perdido o nosso lugar de fala. Como é que a igreja quer ser a voz de Cristo para o mundo, se a igreja, na verdade, ela fica levantando bandeiras de guerra, e de crente cancelando crentes, irmãos falando mal de irmãos, por causa de política, por causa de teologia, por causa de tudo? Igreja, a nossa arma é o amor, e a essência de Jesus é a paz de Cristo. Deixo-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Então não entrem nessa pilha, tenham consciência. Deus espera que a igreja seja a voz de paz para o mundo. Pode aplaudir o Senhor. Gênesis 13 nos mostra que esta guerra que existe no coração das pessoas e acaba sendo extrapolada para fora, afeta famílias. Nós vemos isso lá desde o Gênesis. Caim matou Abel. Aqui em Gênesis 13 nós temos os pastores de Abraão brigando com os pastores de Ló. Eles tiveram que se separar. Paulo e Pedro, dois apóstolos de Jesus, bateram boca por diferenças teológicas, porque Paulo tinha um chamado para os gentios e Pedro entendeu aquilo, mas quando chegou os de Tiago, ele ficou com medo e se juntou aos judaizantes. Paulo e Barnabé brigaram por causa de João Marcos. Ou seja, essa é uma luta antiga e pode acontecer até com gente boa, com crentes. Os coríntios competiam para ver quem tinha mais dons espirituais. Havia disputas pelos líderes. Uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros de Apolo. E não é igual hoje, irmãos. Tiago 4,11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador, mas juiz. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando você, como crente, se acha o rei da cocada, se acha o crente mais santo do mundo e fica apontando o dedo para os outros. Gente, eu fiz um vídeo ontem falando da morte da cantora Marília Mendonça. É Marília Mendonça? 26 anos, eu fiquei triste, fiquei pensando na mãe dela, fiquei pensando no bebê dela de 2 anos, pensei em todos aqueles, os pilotos, o copiloto eram todos crentes, irmãos. E você sabe que tem um monte de gente falando um monte para mim, porque eu tive misericórdia com a vida dela. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, irmãos. A igreja, quando quer se tornar o juiz, ninguém pode julgar ninguém. Nós somos todos pecadores. Quem pode nos julgar é Deus. Amém, igreja? Então tire essa veste. Essa veste de se achar. O indivíduo pensa um pouco diferente de você em alguma coisa, já te cancelam. Que vergonha para a igreja de Cristo.
Segundo tipo de guerra que a Bíblia fala, aliás, essas 3 guerras aqui, uma está ligada à outra. O segundo tipo de guerra é a guerra dentro de nós. De onde vem? O apóstolo Tiago pergunta: dos prazeres que militam na vossa carne. Ou seja, cobiçais e nada tendes, os versos 2 e 3 de Tiago 4. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, é aquilo que está dentro de mim: insegurança, medo, inveja. Isso tudo faz com que eu fique contra um irmão a quem Deus ama e que eu deveria amar também, ou então que eu tenha um sentimento ruim para alguém que não é irmão ainda, mas que pode vir a ser, se eu for usado por Deus para amá-lo do jeito que ele está. Então, irmãos, as guerras interiores são responsáveis pelas destruições de lares. Você já viu algum casamento acabar quando as pessoas vivem em harmonia? Não. Acaba por quê? Porque de repente alguém está lá com alguma lacuna e vai procurar suprir a sua lacuna lá fora, e abandona a sua vida. Não, mas eu quero ser feliz. Carne é a carnalidade, aquilo que está dentro das pessoas, que está dividindo pais e filhos, marido e mulher, irmãos e irmãos. Carnalidade. Irmãos cancelando irmãos na internet. Eu estou aqui porque eu sou o paladino da teologia. E o que mais me entristece agora é ver a igreja usando as mídias sociais, ao invés de falar de Jesus, falando de política, entrando em abaixaria do mesmo jeito que os não crentes. E quando terminar essa eleição, independente de quem ganhar, haverá muitos perdedores, porque aquela pessoa que você agrediu nunca mais vai ouvir o evangelho vindo da sua boca. Qual é a bandeira que você vai levantar? Acabou a eleição no ano 2022, nós ainda teremos o nome de Jesus para levantar nesse mundo. Então cuidado, glória a Deus. Mas essa guerra interior também está relacionada ao terceiro tipo de guerra que Tiago fala, que é a guerra espiritual, que é a guerra de cima. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então as guerras que acontecem fora de nós nascem nas nossas carnalidades, ou seja, a guerra dentro de nós, e esta por sua vez é alimentada pela guerra espiritual que está acima de nós. Lá em Efésios capítulo 6, versos 11 e 12 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o que Paulo está dizendo? Olha, tudo que está acontecendo ao redor e dentro de vocês é por causa dessa luta espiritual que está acima de vocês. Entenderam? Sim ou não? Agora, será que tem solução para isso? Sim. A solução é o poder da paz de Cristo. Irmãos, Lucas 2,14 diz que quando Jesus nasceu, os anjos falaram para os pastores. Vocês sabem esse texto: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Ou seja, Jesus entrou no mundo físico, veio paz para o mundo. Por quê? Porque Isaías 9,6 diz que Ele é o príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
E o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, então qual é a nossa essência? A essência do crente é a paz de Deus. Glória a Deus. Mas conhecendo a argumentação de alguns brigões, que vão dizer: não, mas Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E aí, como é que fica isso aí? Como é que você reconcilia uma coisa com outra? Jesus não está dizendo que ele vai propor espada, muito pelo contrário. Porque quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado mau com que veio para prendê-lo, Pedro falou: olha, Jesus falou, aquele que vive pela espada vai morrer por ela. Jesus está profetizando que ainda que ele seja o príncipe da paz, vai ter gente que quer brigar de qualquer jeito. Sim ou não? Você já tentou fazer paz com alguém que quer brigar com você? E a pessoa vai querer brigar de qualquer jeito. Mas nós não poderemos ser os portadores dessa briga. Nós temos que ser o portador da paz que Cristo dá. Então, queridos, eu quero dizer que se a guerra que a gente enfrenta é uma guerra fora de nós, eu quero dizer que a paz de Cristo é uma paz também entre nós. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sabe quem vai herdar a terra? Não são os valentões, não são os brigões, são os mansos que propagam a paz. Vai chegar um tempo em que Jesus estabelecerá uma paz na terra, 1000 anos de paz, de justiça e de equidade. Mas enquanto isso não acontece, nós somos seus embaixadores aqui na terra para propagar a paz de Cristo. Pode mudar a sua família, pode mudar o seu casamento, pode mudar o seu relacionamento na igreja, com as pessoas que você está brigando. Deus é capaz de fazer uma transformação através da paz de Cristo, se ela estiver em você. Amém? Quero fazer aqui algumas digressões. Através da paz de Cristo, você acredita que você pode ganhar pessoas para Jesus? Sim ou não? Através da paz de Cristo, você acha que você pode ganhar a tua família? Através da paz, famílias podem se unir e crescer de maneira sólida. Quando você tem paz no seu ambiente de trabalho, aquele ambiente vai ser mais próspero. Sim ou não? Igrejas não precisam se dividir. Através da paz, nós podemos herdar a terra. E nisso não é só do ponto de vista futurista. Herdar a terra que nos deu agora. Isso significa que você pode herdar a tua família, herdar a tua casa, herdar a sua herança, herdar aonde você entrar. Você pode produzir unidade, união, e isso gerar crescimento e conquista. A nossa luta, meus irmãos, é para manter a paz. Romanos 12:18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre é possível, porque tem gente que não vai querer a paz com você. Então desses você se afasta, não sem antes lutar para manter a paz. Amém? Pastor, isso significa que eu então não posso tratar de assuntos que incomodam? Não. Isso significa que eu tenho que manter a paz a qualquer custo? Também não. Você não pode abrir mão das suas convicções para ter paz, sim ou não? Mas devemos pregar a verdade, lutar pela verdade, levantar a bandeira da verdade, mas sempre com um coração pacífico, amoroso. Mesmo que as pessoas
para as quais você prega, elas te odeiem porque você está pregando uma verdade incômoda. Você deve manter a paz de Cristo, porque esta paz, ela é a essência do próprio Cristo, e ela pode transformar aquela pessoa, se você não entrar na pilha e na briga. A palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Deus mandou eu dizer para a igreja no mundo inteiro, porque tem gente que me assiste no mundo todo: toma cuidado, estamos vivendo tempos difíceis. Se você não se tornar um embaixador da paz, o que virá como resultado das guerras na carne que você provoca é destruição, é separação, é perdas de amizades, são casamentos que acabam. E Deus não tem isso para você. Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Mas eu falei da paz dentro de nós, a paz dentro de vós, a tranquilidade interior. Isso a paz de Cristo também pode dar. Em João 14, 27, Jesus começou a falar com os discípulos que ele ia embora para o Pai. E aquilo gerou uma ansiedade tremenda, gente. Imagina, eles haviam deixado tudo, deixaram suas profissões, estavam com ele, acreditando que ele ia estabelecer o reino, e de repente ele vem com uma história, dizendo: pera, mas não é para agora, porque eu vou embora para o Pai. Mas lá em João 14, 27, em todo aquele discurso ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Pode ser que aquilo que você está passando agora seja terrível, você que está me vendo aí, mas Jesus disse que ele deixaria a sua paz com eles. Eles tiveram que ver a morte, sim, mas eles viram a ressurreição depois. Tiveram que esperar um tempo para ter um direcionamento, mas 10 dias depois que Jesus foi levado aos céus, ele mandou o Espírito Santo. E aqueles homens temerosos, cheios de questões e de perguntas, agora tinham uma paz que os levava ao mundo inteiro para pregar o Evangelho. E o que Deus está dizendo para você, que se você crer e você esperar nesta paz que Ele já profetizou, vai passar o tempo do trabalho de Deus, mas quando chegar a hora, a paz de Cristo no teu coração vai te libertar dos seus temores, das suas dúvidas, das suas ansiedades, porque esta paz é a essência dele. E ele dá a todo aquele que ele ama, amém? Glória a Deus. Então, se você está em guerra interior, você precisa de paz. Não a paz circunstancial, porque no mundo, gente, tem momentos agradáveis, bons, e tem momentos de perda, de dor. Então a paz que está em nós não pode depender disso. Porque a paz do mundo, ela é circunstancial, mas a que Cristo dá, ela é uma paz que independe. Se você perdeu alguém que você ama, se você está passando por um momento financeiro terrível, se você está enfrentando uma depressão profunda, todas essas coisas existem e acometem os crentes. Mas a paz de Cristo prevalecerá, se você andar no Senhor, amém? Então, querido, se una a pessoas que promovem a paz. Evite ser insuflado por sentimentos de ódio, porque isso faz mal para o teu mundo interior. Mas o terceiro nível de paz que nós podemos ter é aquele que vai confrontar a guerra espiritual que o apóstolo Paulo fala nas regiões celestiais. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você se torna um filho de Deus quando você aceita Jesus, mas você é chamado de filho de Deus quando você é um pacificador.
Você conhece crente briguento? Está cheio de crente briguento. Deus não está. Ele é filho de Deus, ele tem o nome dele escrito no livro da vida, mas ele não vai ser chamado de filhos de Deus. Quem será chamado de filho de Deus? Os pacificadores. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Sim, contra eles é guerra. Mas a Bíblia diz, serão chamados filhos de Deus. E filhos de Deus, a palavra aqui grega é para filho maduro. Ruios, não é teknon, que é menininho, piá, guri. Não é pedion, que também é aquela palavra que originou a palavra pediatra. Não é bebê, é filho maduro, é filho que já fala em nome do Pai, que já tem autoridade. Os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. E no mundo espiritual, ele se submete a Deus, resiste ao diabo, e o diabo fugirá deles. A vitória espiritual da tua vida depende muito mais da sua dependência de Deus do que da sua inteligência, da sua beligerância. Então, irmãos, e a terceira e última reflexão que eu quero fazer: como é que a gente cultiva a paz de Cristo? O primeiro contexto que eu quero falar é o contexto entre irmãos, porque a primeira guerra é a guerra entre vós, e Tiago estava falando de briga entre crentes. Paulo lá em Gálatas 5:1 ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Não brigue por causa de religião. Isso é legalismo. A briga aqui entre os Gálatas era entre os cristãos que achavam que por serem gentios eles não tinham que cumprir os ritos judaicos, e Paulo defendia esse grupo. E o grupo dos judaizantes dizia: não, tem que se circuncidar, tem que fazer isso, tem que cumprir todas as ordenanças. Quantos crentes estão brigando por causa de teologia, irmãos? Eu fico abismado como tem gente brigando por coisas que não tem a mínima ideia do que está falando. No fundo, as pessoas querem motivo para brigar. Os tempos que estamos vivendo são difíceis. Satanás está querendo dividir a igreja, dividir o Brasil, dividir as famílias, dividir amigos. Nós não podemos fazer parte desta guerra. Nós temos que amar os que não creem em Deus, nós temos que amar os que creem em outros deuses, e temos que respeitar o direito que eles têm de crer do jeito que eles creem, porque essa é a única maneira, porque quem transforma o coração do homem é o Senhor. Você não pode converter ninguém, é Deus quem vai converter, mas para isso Ele tem que usar da tua vida como luz do mundo e sal da terra. Você tem que ser o instrumento do amor de Cristo por esses que são diferentes. Então eu fico sinceramente muito triste quando eu vejo na internet pastores que, ao invés de pregar o amor de Cristo, estão se engajando em guerras odientas. Ah, pastor, mas o que vai acontecer o ano que vem é muito importante. É muito importante. E você tem todo o direito de falar daquilo que você tem que falar e defender os valores que nós defendemos, mas com amor, porque nós não estamos lutando contra ninguém, nem mesmo contra aqueles que nos atacam deliberadamente. Quando alguém se levanta para falar mal do meu Senhor, eu tenho misericórdia por essa pessoa, porque esta pessoa, se ela não se converter, ela vai para o inferno. Mas nós temos que amá-las. Quero dizer também que você passa a propagar a paz, que é um fruto do Espírito, quando você anda no Espírito. Veja, qual é o antídoto para a carnalidade que gera contenda entre vós? Diga assim: andar no Espírito Santo.
Gálatas 5, 16 e 17 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gente, olha para a pessoa do teu lado aí, você tem carne? Você conhece quais são os gatilhos? Quais são os gatilhos que fazem com que a tua carne levante? Quem conhece? Por exemplo, eu tenho fome. Não, estou falando sério. Quando eu entro em regime, irmãos, não passe pela minha frente. Porque aquele camarada tranquilo, bonachão, que eu sou normalmente, quem convive comigo sabe. Quando eu estou muito irritado é porque eu estou passando fome. Um outro gatilho que me deixa muito na carne é atraso. Eu fico irritado com atraso. E está errado, porque o atraso às vezes acontece. E não é porque eu sou uma pessoa pontual que eu tenho o direito de ferir alguém que tem uma dificuldade. Às vezes eu nem pergunto se aconteceu alguma coisa de você atrasar. A pessoa atrasou 1 minuto e eu já olho para ela fuzilando. Quem vem trabalhar comigo, eu digo assim: olha, você precisa saber 2 coisas a respeito de mim, que eu não consigo trabalhar com uma pessoa assim. Primeiro, gente que chega atrasada. Se eu depender de você, e você chegar atrasado, na terceira eu já vou mandar embora. A segunda coisa é, eu não gosto de gente que justifique erro. Errou, e eu te confrontei e falo: é verdade, me perdoa, acabou. Isso é uma luta a vida inteira. Agora eu pergunto para vocês: isso justifica? Não. Eu estou aqui abrindo meu coração, dizendo para vocês quais são 2 gatilhos que me irritam e me deixam na carne. Mas cada um tem o seu. Agora, o que faz com que esses gatilhos fiquem liberados? Quando você está na carne. Às vezes você está cansado, às vezes você está com fome. Por exemplo, no meu caso é a comida, né? Eu tenho que vigiar mais, irmãos. Quando eu faço regime, eu tenho que jejuar. É interessante que quando eu faço de regime, eu fico o cão. Mas quando eu jejuo, eu fico uma bênção. Vejam como é espiritual, irmãos. Porque quando você jejua, os demônios estão tudo amarrados. É verdade, eu fiz um jejum de 40 dias, fiquei bem 40 dias. Mas vai fazer 40 dias de regime, eu quero matar. Gente, eu estou falando isso tudo só para dizer para vocês o seguinte: é muito importante a gente buscar estar cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz claramente que a paz é parte do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Quanto mais cheio de Deus a gente está, menos a carne vai ter espaço. Efésios 5, 18 a 21 diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Como é que eu me encho do Espírito, irmãos? Diga assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças. Como é que a carne morre? Você tem vontade de xingar, você fala glória a Deus. Você tem vontade de brincar, você fala eu te abençoo, meu irmão. Antes eu tinha problema no trânsito. Eu não xingava, mas eu falava seu nó cego.
Mas falava nó cego, mas estava querendo dizer outras coisas. Então, segundo Jesus, já estava valendo todos os pecados lá. Chegou um momento que eu falei, que palhaçada é essa? Eu sou um pastor, estou ficando velho, vou querer brigar no trânsito. Que coisa mais sem sentido. Hoje o cara pode xingar até a 5ª geração. Deus te abençoe, meu irmão. O fruto do Espírito. O fruto é o resultado de viver uma vida buscando o Espírito Santo. É amor, é alegria, é paz, é longanimidade. Longanimidade é paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Deixa eu perguntar para vocês, isso aqui está parecido com a igreja dos nossos dias? Está parecendo com a internet dos nossos dias? E aqui eu quero deixar bem claro para todos vocês, eu não estou dando uma de santo não, acabei de confessar aqui das minhas lutas, e eu sou até aquele italianinho que para sair do nada para pegar o fogo, é muito rápido. Eu estou pregando para mim também. Agora, sabe o que eu tenho me preocupado, irmãos? Eu tenho me preocupado porque, gente, o que Deus está fazendo hoje é maravilhoso. Nós fizemos uma pesquisa, aliás, eu quero até agradecer a pastora Isabel e o Mário, eles têm essa expertise. Eles fizeram uma pesquisa, irmãos, que só o relatório deu umas 200 e poucas páginas, eu li inteiro, sobre a igreja, sobre a nossa igreja. E uma coisa que eu descobri, uma das perguntas foi, há quanto tempo você está na Yacht Church? 70% estão aqui no máximo há 2 anos. É uma igreja inteira nova. Eu falei, uau. O diabo queria acabar com a gente. Fechou as igrejas. Agora ninguém prega o evangelho. E a gente foi para a internet. E o que aconteceu foi exatamente o oposto. A igreja demorou 32 anos para ter 4.000 membros. Nesses 2 anos nós fomos de 4 para 12 mil membros. Porque Deus é Senhor, meus irmãos. % da igreja é gente que está aqui há 2 anos. E eu fico pensando, como o diabo pode interromper ou tentar interromper o processo de Deus de salvar a nação brasileira e salvar as nações da terra através do avivamento que tem no Brasil. Se a igreja, ao invés de ser portadora da paz de Cristo, for portadora de uma mensagem que não vem de Deus. De novo, não tem problema de você defender a sua visão política e até mesmo a visão conservadora da igreja. Nós devemos fazer isso. Mas se você defende a verdade do jeito errado, você perde a autoridade. Hoje existe uma terminologia que fala, que diz respeito ao lugar de fala. Lugar de fala significa que alguém que vai trazer um discurso, ele precisa ter experimentado aquilo. Então, por exemplo, quando você fala de alguém que vai falar contra racismo, ninguém melhor do que uma pessoa que passou pelo racismo. Isso é lugar de fala, a pessoa sabe o que dói na pele. E eu pergunto para você, querido, para você que é da igreja, qual é o lugar de fala da igreja? Senão o amor de Jesus e a paz de Cristo, que nos dará autoridade para sermos levantados nesse tempo de briga, para sermos pacificadores e herdarmos a terra. E nós queremos herdar o Brasil para Jesus. E será através da paz de Cristo, que excede o entendimento, que guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Eu quero terminar essa palavra dizendo, talvez a guerra que você está vivendo seja a guerra fora de você, mas Deus tem uma paz que é mais poderosa do que a guerra daqueles que estão ao seu redor.
Talvez você esteja vivendo uma guerra interior, depressão, ansiedade, medo, culpa. Mas eu quero te dizer que o amor de Cristo e a paz de Cristo, que excede o entendimento, guardará as vossas mentes, a alma, psique, e os vossos corações, o Espírito, em Cristo Jesus. A paz de Cristo, como sétima arma poderosa do crente, é capaz de terminar com uma guerra, uma briga entre marido e mulher, para que eles possam cumprir o chamado e o propósito de Deus de ficarem juntos até que a morte os separe. Pode restaurar o relacionamento entre pais e filhos, entre amigos e amigos, e até mesmo pode nos levar a conquistar aqueles que estão do outro lado, mas que por causa da paz de Jesus serão alcançados e confessarão a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos, mas abrisse o seu coração. Que guerra você está enfrentando? É uma guerra na sua alma? É uma guerra contra pessoas? Você não tem encontrado paz, tranquilidade? Está vivendo com muita turbulência na sua casa, na sua família? Eu quero te dizer que existe esperança de vitória, porque Jesus é o príncipe da paz. Então faça essa oração comigo, eu vou orar e você vai responder. Diga assim: Senhor Deus, eu te peço perdão, Senhor, porque muitas vezes eu ajo na minha carne, quando eu deveria agir no meu espírito. Perdoa-me, Senhor, por dar vazão à carne, por buscar pouco o teu espírito. Ajuda-me, Senhor, fala comigo, muda a minha vida, muda o meu coração. Senhor, ajuda-me a amar o meu semelhante, aquele que é diferente de mim, aquele que pensa diferente de mim. Senhor, eu quero depor as minhas armas, as armas carnais, e eu quero te pedir, Senhor, ajuda-me a ser um pacificador, porque eu quero herdar a terra, e esta terra inclui a minha casa, esta terra inclui, Senhor, o lugar onde eu trabalho. Senhor, eu quero ser um pacificador, de maneira que, Senhor, que as pessoas que chegarem perto de mim tenho vontade de saber a respeito da minha fé. Senhor, restaura a paz da minha família, restaura a paz do meu coração, porque eu quero convidar a Jesus Cristo, o príncipe da paz, para ser o Senhor da minha vida, Senhor das minhas coisas, Senhor dos meus afazeres, Senhor dos meus pensamentos. Senhor Jesus, sozinho eu não consigo, mas através do teu Espírito Santo, se eu me encher do teu Espírito Santo, eu sei que eu vencerei. Eu me submeto, Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, e eu resisto ao diabo, e ele fugirá da minha vida. A paz reinará na minha casa. E agora, Senhor, eu oro pelo Brasil, para que a igreja de Cristo, Senhor, seja pacífica. Levante sim as suas bandeiras, mas que nunca se esqueça que nós somos portadores da mensagem de amor e de paz que há em Cristo Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua vitória
já foi conquistada na cruz. E o Senhor vai restaurar, ó Deus, na minha vida, tudo aquilo que é necessário. Eu creio, diga eu creio, e receba essa paz, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Eu quero que você permaneça ainda com os olhos fechados. Se você, meu querido, ou minha querida, que está na internet ou está aqui presencialmente, se você precisa de Jesus na tua vida, mas Ele ainda não entrou na sua vida, a Bíblia diz que se você crer no seu coração, Ele assim fará. Então eu quero orar com você, de maneira que você confesse o convite com a sua boca para entrar na sua vida e para restaurar todas as coisas que precisam ser restauradas. Se houver alguém aqui hoje que queira entregar a vida para o príncipe da paz, Jesus, eu te peço que você levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar com você. Alguém? Levante a mão, por favor. Me ajudem a enxergar, porque eu já não estou enxergando muito bem de longe. Há alguém aqui hoje, a igreja de olhos fechados, alguém que queira entregar a sua vida para Jesus, irmãos? Levante a mão. Diáconos, estão vendo alguém aí? Graças a Deus. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Graças a Deus também. Há mais alguém? Queridos, não perca essa oportunidade. Graças a Deus por essa vida também. Hoje é um tempo de Deus transformar a tua história. Não tenha vergonha, se levante, entregue o teu caminho ao Senhor e Ele vai mudar a tua sorte. Eu vou orar com você e com você que também está aqui juntamente comigo. Graças a Deus por essas vidas. Graças a Deus aqui também. Aqui duas pessoas. Lá atrás também, graças a Deus. Aplauda o Senhor. Mas eu quero pedir para toda a igreja ficar de pé, porque nós vamos orar pedindo que Deus venha a fazer a paz nas nossas relações, nos seus relacionamentos. E para isso tem que haver perdão, para isso tem que haver humildade, porque um dia você erra com alguém, outro dia o outro erra com você. E Jesus, Ele disse: eu vos deixo a minha paz. Não é como a paz do mundo. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. A minha paz te capacita a perdoar aquele que te feriu. A minha paz capacita que você restaure a sua vida, a sua família e as relações. E nós vamos orar pelo Brasil também. Levante a mão para o céu e diga: Senhor, eu me entrego. Entrego a minha vida. Entrego a minha carnalidade. Entrego a minha família, Senhor. Entrego o meu coração para Cristo, para que Ele seja o Senhor da minha vida. Senhor, até mesmo os homens de Deus podem agir na carne, mas hoje eu me rendo ao Senhor e peço que o Senhor me abençoe, que o Senhor faça na minha vida, Pai, um rebuliço santo, porque eu quero ser luz do mundo e sal da terra. E eu profetizo que a nação brasileira não perderá a sua vocação de se render a Cristo por causa de pessoas que estão na carne, porque a tua igreja se levantará na paz que excede o entendimento, a paz de Cristo Jesus, para a honra e glória do seu nome. Aleluia, aplauda ao Senhor. Glória a Deus.